Ao redor do mundo, há maravilhas e segredos a serem explorados. Esta é uma maneira de chegar a um tesouro. De chegar lá. Lugares, pessoas e ideias para nós valorizarmos e apreciarmos. Isto está realmente apertado. Estou em uma jornada por terra e mar para vistas fascinantes. Algumas das mais obras de arte notáveis que sobreviveram desde a antiguidade. Uma aventura desvendando a história do passado e como isso molda quem somos hoje. Estônia, aninhada pelo Mar Báltico e no coração da história mundial, antiga e moderna. De um navio mercante medieval perdido por 700 anos sob as ondas. Isso é pó de ouro, um pouco feio, mas ainda interessante. Para novas evidências de vikings em movimento séculos antes do que pensávamos. Realmente pesado. Eu vou viajar. As vias navegáveis que moldaram a cultura estoniana, assim como nossa história global compartilhada. Ações exploradoras inspirando resiliência. Isso é só. Eles cantaram dança e uma conexão apaixonada com o mundo natural. Bem-vindo aos tesouros da Estônia. Estônia, na linha de falha entre a Europa Ocidental e Oriental, tem uma história cativante que remonta ao final da Idade do Gelo. A história da Estônia sempre foi moldada por sua relação com o mar e seus vizinhos maiores, Escandinávia, Alemanha e Rússia, mas também tem sua própria cultura original, antiga e intrigante, um passado realmente brilhante que moldou a Estônia de hoje e também nossas vidas. Meu primeiro tesouro é a Viking Saaremaa. O nome significa terra da ilha. É a maior de quase 900 ilhas, no arquipélago da Estônia Ocidental. Este é o lugar perfeito para explorar um capítulo intrigante na história da Estônia. A Era Viking. Diz-se que a Era Viking começou em 8 de junho de 793 d.C., quando guerreiros da Escandinávia invadiram o norte da Inglaterra, aparentemente do nada. Mas aqui, em Saaremaa, a arqueóloga Marika Magi e sua equipe estão descobrindo evidências de um mundo viking, muito anterior. Ela me pediu para encontrá-la em Vidumar, em uma floresta antiga, o local de sua escavação. Ouvi dizer que o que foi descoberto aqui foi bastante extraordinário. Marika, oi. Oi. Bom te ver. Bom te ver, bem-vindo. Bem, que lugar completamente encantador. Mas parece um pouco incomum isso. Você tem esse tipo de borda de colina. Sim, é um lugar tão misterioso, com um penhasco muito alto, e no século VI, pré-idade viking, uma área alagada no meio. Então, penhasco e depois uma piscina aqui. Você encontrou coisas incríveis aqui. Sim, eu encontrei. Havia muitas joias presas neste penhasco, ofertas para os espíritos. Achamos que foi algum tipo de local sacrificial. Os tesouros mostram influência escandinava distinta. Meu Deus. Você se importa de segurá-lo? Sim. Ok. Sim. Então, esse tipo de vestimenta significa algo muito local, na verdade. Mas você vê uma decoração escandinava nisso. Como isso teria sido usado no século VIII? Então, isto é um broche e é um tipo muito local. Mas eles já os decoravam com estilo animal, que é o mesmo da Escandinávia. Acho que é muito simbólico. Muito provavelmente os guerreiros locais adotaram atitudes e talvez histórias escandinavas.
A maioria das descobertas data de 600 a.C. em diante, transformando o que pensávamos saber sobre o início da Era Viking. E, perturbadoramente, algumas oferecem evidências de rituais macabros. Encontramos aqui ossos humanos, coletados em uma cova, pelo menos 14 indivíduos. Quase metade deles foi executada de alguma forma. Alguns deles decapitados ou simplesmente seus crânios divididos em pedaços de crânios e alguns ossos longos e pedaços. Então este não tem sido um lugar nada agradável. De jeito nenhum. Então, você pode dizer quem eles são? Havia homens, mulheres e também algumas poucas crianças. Algumas com mais de 10 anos. Crianças pequenas. Extraordinário. E considerando que há essas oferendas por toda parte, achamos que eles foram vítimas de sacrifício humano. Você tem essa sensação, este é um lugar cheio de vida. E então algum tipo de morte extraordinária aqui. As cenas de sacrifício humano praticadas aqui correspondem às descrições encontradas em crônicas e sagas das terras natais vikings da Escandinávia. O trabalho de Marika em Saaremaa mostra algo notável. O primeiro surgimento na Estônia de um modo de vida reconhecidamente viking, séculos antes do que pensávamos ser possível. Há algo interessante sobre a palavra viking. Quando você diz, acho que as pessoas tendem a pensar em um grupo de caras da Escandinávia, mas viking, na verdade, não significa um grupo étnico. É mais uma forma de se comportar, é mais uma espécie de atitude. Então, em nórdico antigo, fara e viking significa ir em uma jornada. Portanto, ser um viking realmente é ser uma pessoa que gosta de aventura, de viajar e de comandar os mares. O mundo viking avançou para o oeste em direção à Grã-Bretanha, Irlanda e além, mas também para o leste, para o Austro-Vegas, ou Caminho do Leste. Saaremaa estava no coração dessa rota, controlando o acesso aos sistemas fluviais do leste da Europa, descendo até Kiev, o que hoje é Istambul, entrando na Ásia e no Mediterrâneo. Isso explica por que você encontra coisas como o metal do Irã aqui em cima, e até mesmo um vaso copta egípcio. E esta pequena coisa bonita, um dirham de prata, que é uma moeda feita no mundo árabe. Este foi produzido no século X, o que significa que tem mais de 1000 anos. E foi originalmente cunhado lá em Samarcanda, no que é hoje o Uzbequistão. Apenas 4 anos atrás, uma descoberta excepcional e notável aqui reforçou a posição pioneira de Saaremaa no antigo Báltico. Nos depósitos do Museu de Saaremaa, Marika me deu acesso a este incrivelmente valioso tesouro recém-descoberto. Vou te mostrar algo interessante, que eu mesma encontrei. Estes são de um período ainda mais antigo. Alguns artefatos misteriosos do século III terceiro. Misterioso e do terceiro. Todas boas palavras. Muito bom. Coisa incrível. Você pode até tocá-lo. Posso? É uma das nossas melhores descobertas. Está brilhando no solo. E é ouro. Mas é um trabalho realmente fino. Quero dizer, você pode ver, se olhar para os detalhes, é absolutamente requintado. Mas o que é isso? Quero dizer, porque é um bracelete ou um colar que foi dobrado? Nós não sabemos. Sim, porque está enrolado, junto. Sim. Mas acreditamos que este anel específico foi feito na Escandinávia. Porque é tão escandinavo, mas você tem alguma ideia de a quem pertencia? Deve ter sido uma pessoa muito especial. Então, talvez um chefe da Escandinávia que tentou atacar Saaremaa foi morto, e então seus pertences foram sacrificados. Seja o que for que esteja acontecendo, este é o século III. Então o Império Romano ainda está em pleno andamento, mas você já está tendo essa sensação de um estilo de vida guerreiro aqui, uma espécie de coisa pré-viking acontecendo.
muito tempo antes da era Viking, na verdade. Então começou muito antes do que acreditávamos antes. Incrível. A história começa aqui. Eu não sei. Com o tempo, Sarama se tornou uma potência marítima, graças aos seus portos no Golfo de Riga. Mas essa era próspera e ferozmente. Pagando a história da Estônia, chegou a um fim violento e abrupto no século XIII. Vallegela, um forte de anel de pedra no coração da ilha, onde, em 1227, décadas de guerra brutal com um novo inimigo do oeste atingiram o clímax. Este lugar é chamado Valhall, sem relação, como acontece com Valhalla, que é o Salão dos Mortos na mitologia viking. Mas, de certa forma, há paralelos, porque, sabemos disso, no século XIII, a Ordem Cruzada de monges guerreiros católicos, os Irmãos da Espada, veio. Exatamente aqui, com a missão de converter toda a população báltica ao cristianismo. As pessoas aqui cederam de forma significativa, e este foi o local de um importante batismo em massa. Essas cruzadas do norte, ou bálticas, transformaram a Estônia, impondo senhores cristãos de língua alemã que dominaram os recursos e a religião do país pelos próximos 700 anos. Só agora a verdadeira história da era viking perdida da Estônia está emergindo. Aqui em Saaremaa, o notável descobertas arqueológicas dos últimos 10 anos ou mais reescreveram a história viking da Estônia. Eram mulheres, homens e crianças que enfrentaram uma era brutal e perigosa. E ele usou seu extraordinário entendimento dessas impressionantes vias navegáveis para se integrar a uma história de civilização que atravessa os continentes. Acho que minha parada está chegando. É Kanut, que é Canuto, na Estônia. Vou descer até o porto de Tallinn, onde no ano passado foi feita uma descoberta realmente incrível e verdadeiramente notável. Meus próximos tesouros são as maravilhas arqueológicas e artísticas de Tallinn Marítima, a capital da Estônia, e uma descoberta surpreendente. Estou indo para o porto. Por séculos, um porto crucial conectando o leste e o oeste da Europa. Quando os cruzados vieram aqui no século XIII, não se tratava apenas de salvar almas para Jesus Cristo. Havia também oportunidades comerciais realmente atraentes em oferta. Então, a história era tanto sobre mercadores marítimos quanto sobre monges guerreiros. No que havia sido o último posto avançado pagão na Europa, os novos colonos rapidamente se tornaram jogadores-chave em uma aliança de cidades comerciais ao redor do Báltico e do Mar do Norte, a Liga Hanseática, uma espécie de precursor medieval da União Europeia. Agora, eu não fiquei completamente louco. Vim para este canteiro do óbvio, porque muitas vezes, onde há construtores, há arqueólogos. E algo foi descoberto aqui que nos conta tudo sobre este mundo há mais de 600 anos. Uma descoberta em 2022, tão grande que uma instalação de pesquisa especial foi construída para protegê-la. Um navio de 80 pés, preservado quase intacto na lama do porto. Um tesouro arqueológico. Sim, você prega. Eu estou. Preet Leach, do Museu Marítimo da Estônia, lidera o projeto. Desculpe, estou quase sem palavras. Com a beleza disso, eu não fazia ideia de que seria tão grande. Eu também não. Negro. Quando foi encontrado, então, foi uma surpresa para todos. Talvez possamos ir e dar uma olhada. Por favor.
aparece e está praticamente intacto, ao que parece. De fato, está extremamente bem preservado e conseguimos retirá-lo em 4 partes. Temos resultados preliminares da análise da madeira, então é da segunda metade do século XIV, 1360. Então, este é realmente um período florescente para aqueles hanseáticos. Redes de comércio e conexões, sabe, a vida está prosperando para esses caras. E este teria sido um dos seus navios? É Hanseática, com certeza. Conectava as grandes cidades mercantis no Mar do Norte e no Báltico. Esses navios eram essencialmente os cavalos de batalha. Eles transportavam de tudo, não apenas cargas, mas também pessoas. E você mencionou que já encontrou alguns fatos em massa, no casco. Esta é a segunda coisa que o torna tão notável, é absolutamente cheio de achados arqueológicos. Vamos, dá uma olhada. Esta é realmente a maior surpresa, uma bússola. Uma bússola? Sim, a agulha está faltando e você pode ver que tem o dispositivo que permite manter seu nível. Esta é uma das bússolas mais antigas encontradas nesta área. Isso é incrivelmente único, fazendo história histórica, mas esses sapatos também são tão brilhantes. Sim, bem, os sapatos, eles são bonitos. Você pode ver que os cadarços ainda estão lá, provavelmente usados pelos marinheiros. Estes são itens pessoais maravilhosos, um vislumbre da vida dos tripulantes no mar. Mas as surpresas não param por aí. Recebi uma ligação da Universidade de Tallinn para ver algumas das descobertas mais frágeis e, francamente, estranhas do barco. Acabei de ser informada de que há algumas pesquisas realmente fascinantes e muito interessantes acontecendo aqui recentemente. Há algum material que é um pouco inesperado e surpreendente. Olá, doutor. Locais. Oi, eu sou Bethany. De nada. Obrigada. Estou feliz que você me deixou entrar aqui. Sim, este é o nosso laboratório. Temos alguns ratos muito bonitos aqui, mas eles estão congelados no momento. Ótimo. Ratos congelados. Eles meio que parecem estar embalados a vácuo. Ei, ó. Meu Deus. Você sente o cheiro do poder? Isso é muito intenso. Assim. Ok, então o navio afundou. E o rato, de alguma forma, ficou preso em um tipo de barril de piche. E foi preservado no fundo do navio? Sim. Essas são patas traseiras? Sim, estas são as patas traseiras. Veja, o corpo é como... Sim, não consigo evitar. Cada vez que você o move, há um leve cheiro de piche, que sai. Mas felizmente não o cheiro de ratos em decomposição, porque o piche está por toda parte. Sim. Todas essas bactérias, provavelmente, desapareceram. Então, este é absolutamente o momento ideal para o que é chamado de peste negra, a pandemia da peste bubônica. Então, você seria capaz de dizer se eles tinham a peste negra? Sim, porque todas essas partes de tecido mole estão preservadas. Então, há um material muito bom para o DNA. Por exemplo, talvez para encontrar a bactéria da peste. Bem, seja um rato da peste ou não, ele vai contar uma história importante. E também o conteúdo do estômago. Isto é comida para marinheiros, na verdade. Então, saberemos o que eles estavam comendo no século XIV, também. Um dos meus colegas queria uma amostra do cabelo. Posso ajudar? Bem, eu só preciso de um pouco mais... Apenas um pequeno pedaço basta. Maravilhoso. E quem sabe o que isso vai revelar? Isto é uma coisa extraordinária. É como se fosse pó de ouro em forma de rato congelado. Sim, é um pouco feio, mas ainda assim interessante. As coisas mais feias, às vezes, são muito mais interessantes completamente. Há uma lição da história e uma lição de vida bem ali. O comércio marítimo trouxe grande riqueza para a elite de língua alemã da cidade, que construiu os grandiosos palácios, salões de guildas e igrejas da Cidade Velha, e fez de Tallinn uma potência da arte do norte, da Europa. Então tenho a sorte de ter uma visão especial de uma obra de arte aqui, considerada um marco da Alta Idade Média, e também nos ajuda a decifrar esta era de viagens, comércio e intercâmbio.
está bem aqui. Esta é a Igreja São Nicolau, fundada no histórico século XIII para a crescente classe mercantil de Tallinn. Este é um retábulo completamente maravilhoso, realmente suntuoso, pago pelos mercadores da cidade. A seção do meio conta a história de São Nicolau de Myra. Ele era o santo padroeiro dos marinheiros e mercadores. E nesse painel do meio, você pode realmente vê-lo resgatando um navio hanseático do perigo no mar. Você pode ver os marinheiros desesperadamente, descarregando seus barris para tentar evitar o naufrágio. Talvez um desses seja um barril de alcatrão. O retábulo foi encomendado de uma oficina na Alemanha na década de 1470. Suas asas podiam ser abertas ou fechadas para marcar os dias santos ao longo do ano. É tão magnífico e majestoso e confiante, não é? Mas em outros lugares, aqui na igreja, há um lembrete de quão frágil a vida realmente era neste mundo medieval. Então, o que está aqui é único. É uma pintura do tipo dimensões e estilo exatos que não existe em nenhum outro lugar do mundo e é chamada de dança macabra. A dança da Mad Morte. A dança da morte era um tema comum na arte medieval, especialmente durante e após aquela pandemia de peste que devastou a Europa no século XIV. Então a história começa aqui. Este é um pregador que está apresentando a figura da morte, que é uma espécie de semi-esqueleto com um turbante elegante, tocando gaita de foles. Ao longo de tudo, há um poema falando sobre a morte. Aqui diz que nenhum homem pode evitar a morte e a morte vem inesperadamente. Isto é um memento mori. É um lembrete de que seja quem for, na sociedade você acabará morrendo. Então aqui está um papa, continuando a morte, convidando um imperador para dançar com ele. E então sua imperatriz é um cardeal. E então este é um rei. E então isso é realmente interessante. Então lá na borda você tem apenas a bainha do manto de um bispo. Porque sabemos que originalmente esta pintura teria continuado por pelo menos mais 20 metros. Então você pode imaginar. Não pode. As pessoas de Tallinn que enfrentavam a morte todos os dias, seja por causa da peste, naufrágios ou tempestades no mar, paradas, aqui e literalmente, encarando a morte de frente. Tudo isso foi pintado por um dos artistas mais inovadores do norte da Europa, Bernd Notke. Que seu trabalho tenha sobrevivido não só apenas à Idade Média, mas também às convulsões do século XX, quando a Estónia foi dilacerada por seus vizinhos em guerra, é nada menos que um milagre. Tallinn foi ocupada pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial e os soviéticos bombardearam. Incendiaram a torre, que agiu como chaminé gigante, forçando as chamas a descerem para a igreja. Isso foi devastado. Tudo isso foi totalmente renovado apenas recentemente. Felizmente, a dança da morte foi evacuada pouco antes dos bombardeios e Santa da igreja de São Nicolau foi lentamente reparada após a guerra, durante a ocupação soviética. Acho que isso vai valer a pena. Ok, sim, definitivamente valeu. Que visão, é uma incrível... A torre de 105 metros agora se ergue, mais uma vez sobre a cidade velha de Tallinn. Fiquei impressionado com as maravilhas medievais e marítimas de Tallinn. Desde roedores cheios de doenças até obras-primas cintilantes. Tudo aqui
tem uma história sobre o dinamismo e o vigor do comércio marítimo e também sobre o poder e o valor de buscar possibilidades além dos seus horizontes. Meu destino é uma pequena ilha ali no Golfo de Riga, chamada Kirchnu. E seu tesouro são as pessoas. São os ilhéus que vivem e trabalham lá. E posso prometer que você terá uma surpresa agradável e um pouco inesperada. A apenas 1 hora de balsa do continente, o povo de Kirchnu preservou um modo de vida historicamente único. Pensamos que Jimmy teve uma viagem de descoberta porque conheço este lugar há muitos e muitos anos e é quase uma espécie de lenda. Supostamente é uma das poucas matriarcas restantes do mundo. Eu não sei se... Estou procurando alguém chamado Murray. Ela se ofereceu para ser minha guia aqui. Sim. Eu sei. Eu moro aqui. Que legal ver você, Nelly. Bom te ver. Eu sei. Estive procurando por você. Eu já te vi pela internet, sim. Eu também te vi. Você é definitivamente a pessoa certa. A ilha tem 4 milhas de comprimento, 2 milhas de largura. Pode passar. Dê para elas motivada vacas da ilha do pé do mar. Mara convidou a equipe para ficarmos com ela. Esta é a sua casa? Esta é a minha casa. Adorável. Eu gosto do tipo de tinta amarela ensolarada. Por causa do inverno e é muito cinza. Se você olhar para as cores, então isso te faz feliz. Que casa tão bonita. Obrigada. Linda, olhe para isso. Então esta é a casa da família do seu marido? Sim, do marido. Sim. E seu marido, ele não é pescador, ele é, na verdade, marinheiro. Sim, ele está em algum lugar no Mar Nórdico no momento. Eu não sei. São 5 meses em casa e 5 meses no mar. Os homens de Kirchnu sempre trabalharam no mar, seja como marinheiros ou pescadores. Na ausência deles, as mulheres assumiram as coisas em suas próprias mãos. Isso parece interessante. Boa ideia. Isso definitivamente parece uma boa ideia. Saúde e bem-estar, felicidade e alegria. Sim, muito obrigado por nos receber. Então, milímetros. Muito bom, muito bom. Extremamente delicioso. É incrível ter isso. Sim. Começa nos anos 1950. É como as pessoas pareciam e que estavam usando isso. Mas muito semelhante ao que você está vestindo agora. Não, de certa forma, sim. Quem é este na foto aqui? Aqui está sentado meu pai, que tem 2 anos, junto com sua mãe. E ela foi para o continente pela estrada de gelo e foi jogada porque o gelo quebrou. E ela foi descoberta no dia seguinte. Alguém viu o Kirchnu da saia através do gelo. Através do gelo. Tão terrivelmente trágico, com aquele doce menininho. Nossa, era uma vida dura, muito dura. Você está, realmente, lutando contra os elementos aqui. A vida era bastante difícil. As fotos são evocativas, comoventes, e quase todas de mulheres. Com os homens no alto mar, por grande parte do ano, é fácil imaginar como Kirchnu ganhou a reputação de ser uma ilha de mulheres. Existem muitos mitos e lendas sobre esta ilha. É uma ilha só de mulheres. Diziam que é como um matriarcado. Elas estão fazendo sua parte como os homens, mas de uma maneira diferente. As mulheres têm uma posição muito alta aqui, especialmente as mulheres mais velhas que têm mais de 50 anos, sempre o melhor, né? Resultado é quando há cooperação entre os gêneros, se ambos contribuem igualmente. Estou
Estou tendo a impressão de que as mulheres de Kiknu são feitas de um tecido muito especial. Olhe para isso. É graças à determinação delas que, há 20 anos, Kiknu foi reconhecida pela ONU como uma obra-prima do patrimônio oral e intangível da humanidade. Ao futuro da vida na ilha, um brinde com a deliciosa cidra caseira do seu marido. Saúde. Isso É tão bom. Quantas garrafas você tem? o suficiente para uma longa noite. Perfeito. Na manhã seguinte, apesar de toda aquela cidra, Maru me prometeu um passeio e tanto para conhecer mais das principais mulheres da ilha. Aqui estamos, minhas motocicletas. Eu vou entrar aí? Sim, eu acho que sim, porque a vista do sidecar é ótima. É o melhor lugar para sentar e é muito confortável. Não, e Perfeito. Lá vamos nós. há apenas algumas centenas de ilhéus em Kiknu, determinados a fazer as coisas do seu próprio jeito. Desde as roupas que vestem, as músicas que cantam, até mesmo a língua que falam, Kiknu Kriu, o dialeto local, que sobreviveu a uma proibição total durante a era soviética. Essa é uma maneira legal de ver isso. Oh, meu Deus. Sim. Podemos sentar aqui. Vamos sentar aqui. Eu não acredito nos meus olhos um pouco mais. Porque eu te vejo todos os dias na TV. Como você apareceu aqui? Porque eu sempre quis vir aqui e entender a história do lugar que você está compartilhando conosco. Sim, é uma ilha muito pequena. Muito agradável. Rosie está contando algumas coisas sobre seu dote. E Rosie, como Katrin já disse, nasceu aqui e se casou por um chamado de alguém. Sim, eu estou ocupado. Eu estou ocupado. Tempo perfeito. Você não sabe disso, mas eu te conheci em uma fotografia antiga. Acho que é você aqui. Tá certo? Sim, Você e quem? Namorado? Eram tempos felizes? sim. Você amava ele então? Viveram juntos por 26 anos, felizes e... Então ele foi jogado fora. Ele se afogou um pouco. 47 anos. E tinha 47 anos. Oh, isso é muito jovem. Sinto muito. Afogado no mar, ao redor da ilha, ou quando ele era marinheiro, longe? Pescando, barco de pesca perto da ilha. Sim. E então havia as meninas que estavam de mãos dadas com as entranhas. Esta é uma blusa festiva que mostra o que a noiva está vestindo. De volta ao bordado. Esse é o passado. Vamos mudar de assunto. Essas são lindas. Não é verdade que com suas saias é quase como se as saias estivessem enviando mensagens sobre o que está acontecendo na sua vida? A saia da menina de luto é preta. Então, talvez, depois de um ano, vem o primeiro vermelho. Isso significa que a tristeza passa. A vida volta a ser melhor. Isso é tão brilhante. E na história, as viúvas geralmente nunca usavam o vermelho. Não. Somente as jovens. Mas hoje, elas, nas quiserem, usam. Você ser viúva feliz. Sim, viúva feliz. Muito obrigada por compartilhá-las, são fantásticas. Falamos muito sobre a necessidade de preservar a cultura e o patrimônio, mas isso quase faz parecer que é algo meio que preso em Aspic. Mas é absolutamente vivo. Quer dizer, isso não é ensinado, esta é a vida real aqui. Então é como o passado vivendo no presente. Eu adoro este lugar.
Recebi uma recepção incrivelmente calorosa e uma visão maravilhosa desta história. Viva muito, especial, de uma comunidade tão unida. Fiquei completamente hipnotizado por esta ilha e seus tesouros. E as mulheres de Kikno são realmente uma maravilha. Por séculos, elas suportaram dificuldades e privações e os desafios da terra e do mar, assim como regimes políticos opressivos, mas ainda são ferozmente, intimamente, orgulhosas de sua cultura e seu patrimônio. Esta ilha prova que o isolamento pode ser uma coisa boa, pode ser uma inspiração e que a necessidade realmente é a mãe da invenção. Meu próximo tesouro realmente me leva bem fora do caminho comum para o maior e mais antigo parque nacional da Estônia. Incrivelmente, Soma, a terra dos pântanos. Como a Estônia é entrelaçada por vias navegáveis, os barcos sempre foram a forma preferida de transporte aqui. Sabemos que isso remonta a pelo menos 10 mil anos. E alguns estonianos ainda estão criando as embarcações como eram feitas desde a Idade da Pedra. Ivor Hukal nasceu e cresceu e foi criado nesta fazenda, bem na beira do pântano. Eu não quero te incomodar. Oi, eu sou Bethany. Bem-vinda, Bethany. Ivor, Bethany e Indra. Olá. Eu esperava o som da construção de barcos, mas não esperava um canto tão bonito. Que música era essa? É sobre ir tranquilamente de barco para a Terra dos Milagres. A Terra dos Milagres? Sim, com um lugar onde a galinha come ouro e os gansos comem prata. Tenho que dizer que isso é empolgante para mim, porque geralmente sou obcecada por barcos e viagens. Há canoas de madeira muito antigas que as pessoas encontraram em alguns lugares como Istambul e acho nos Países Baixos. Então, sabemos que há 10 mil anos eles usavam barcos praticamente exatamente como este. Sim, é um dos tipos mais antigos de transporte. Você pode construí-lo a partir de qualquer árvore grande que encontrar. Isso é uma coisa óbvia, mas é só madeira. Qual é o processo? Primeiro, você faz o lado externo como um charuto e depois você esculpe. Com tal, a ferramenta é uma borda. Isso é, novamente, estou um pouco empolgado com isso, porque Noé supostamente construiu sua arca usando um enxó e eu nunca realmente segurei um antes. Eu sabia que é um tipo especial de machado, mas é um tipo de escavação. Sim, você pode esculpir por dentro. Sim, sim, é? E então você expande os lados com fogo e água, sim. E o que estamos fazendo agora é o design final. É como uma tradição viva quando eu tinha 25 anos. Aprendi com 2 construtores de barcos locais. Excelente, há alguma chance? Sim, sem ter problema. Vamos lá. Fora da Rússia, Somar é agora o único lugar na Europa com uma tradição ininterrupta de fazer e usar canoas escavadas. Onde estamos indo? Estamos indo para Novgorod e, em seguida, depois para Istambul. Isso soa ótimo. Uma rede de mais de 150 milhas quadradas de rios e turfeiras elevadas, Somar é conhecida por suas inundações na primavera, quando a neve derrete e a água cobre metade de sua terra. Isso é totalmente atemporal, o que estamos fazendo. Isso poderia estar acontecendo aqui, 10 mil anos atrás? Exatamente. Estamos agora no rio Navesti. Este é um antigo curso de água que vai daqui para as vias navegáveis dos tempos antigos. Sim. Istambul e países e árabes. E são esses rios que estão mudando a própria história. Meu Kodo Kaugela. Meu Kodo Kaugela.
É um ambiente único e frágil. O maior sistema de turfeiras intactas da Europa. Mais de 20% da massa terrestre da Estônia é coberta por turfeiras ou pântanos. A exploração e drenagem para combustível e agricultura, especialmente na era soviética, significa que apenas 5% ainda está intocado. Quando eu estava conversando com Ivor, ele me convenceu de que este era o melhor momento para vir ver essas florestas ao amanhecer. Então, desculpe se pareço um pouco com sono, mas já há um benefício enorme. Você precisa de 4 no cor do amanhecer e uns 50. Você tem que subir até esta turfeira, porque o pântano tem subido constantemente, 1 milímetro por ano, à medida que cada nova camada de musgo cresce. Esta turfeira é simplesmente notável, porque se acumulou praticamente intocada nos últimos 8.000 anos. Quando você pisa nela, está fisicamente pisando na história. Então, imagine, se eu perfurasse 1 metro, então chegaria à era dos vikings. Descendo 4,5 metros, você chega ao ponto em que a grande pirâmide estava sendo construída. E então, bem no fundo, assim como a turfeira é nova, você chega a 8.000 anos atrás, e a época em que as maravilhosas vias navegáveis da Estônia estavam sendo criadas no final da Idade do Gelo. Enquanto estou aqui, não posso resistir a fazer as coisas à maneira estoniana. É revigorante. Oh, é realmente lindo. Comungando com a natureza nas águas frias e claras de um lago de turfeira. A natureza selvagem da Estônia. Suas florestas, rios e pântanos intocados como Soma nutriram a identidade e a cultura da nação. Um refúgio para os lutadores pela liberdade. E o cenário de contos e canções folclóricas que se tornaram um símbolo de autodeterminação. Os estonianos nunca realmente escreveram sua própria história. Então, no século XIX, eles tiveram que criar uma espécie de mito de fundação. Tiveram que criar raízes para si mesmos. O que é realmente interessante é que eles se voltaram para o mundo pré-cristão em busca de inspiração. E uma das coisas que produziram foi este belo poema épico chamado Kalevi Poeg, que fala sobre os deuses e espíritos do mundo natural. E na década de 1930, quase todas as casas na Estônia tinham uma edição deste maravilhoso livro. O Kalevi Poeg liderou o despertar estoniano, que varreu o país no final do século XIX. Inspirado por aquelas antigas canções folclóricas que celebram a terra e seus habitantes, naturais, humanos e míticos. É por volta dessa época que os estonianos param de se chamar apenas de povo da terra e começam a se descrever como o povo de Estônia. E alguns dizem que a Estônia, como nação, cantou-se para a existência. E que essa tradição de canto moldou a história da Estônia na memória viva. Em 1988, planos para uma enorme mina soviética ameaçaram uma floresta intocada, desencadeando a Revolução Cantante. 3 anos depois, a Estônia recuperou sua independência da União Soviética. Desde então, a Estônia traçou seu próprio caminho, valorizando as florestas e rios que moldam sua história. Estou terminando minha jornada na rota percorrida por barqueiros da Idade da Pedra,
longboats vikings e navios mercantes, subindo o rio Narva na extremidade leste do país. Antes um canal, mas agora, sob aquela simples ponte, uma fronteira líquida com a Rússia. A Estônia, como um território totalmente liberado, é relativamente jovem, mas suas raízes são muito profundas. Aqui existem comunidades de terra e mar que parecem determinadas, independentemente do que a história lhes reserve, a celebrar a vida e a valorizar as maravilhas tanto da natureza quanto da humanidade, não apenas ao longo de séculos, mas de milhares de anos.